Glória a Deus. Oi, gente, espero que estejam todos bem, com a graça, do Senhor. Hoje já é dia 12 de setembro e eu estou gravando hoje, eu vou gravar agora o resumo aqui de 1º e 2º Samuel. Na verdade, eu li 1º Samuel dia 10/8, que eu li 1º Samuel. Mas o que aconteceu foi que eu gravei um vídeo tem algumas semanas, mas ele não ficou nada bom e agora eu estou gravando novamente, Então, estamos aí na nossa leitura bíblica de 6 meses e já estamos agora para começar Jó, Hoje, dia 12/9, já temos que começar Jó nessa leitura de 6 meses. E se você estiver atrasado, não desista, porque é possível ler sim. É só você tirar um tempo maior quando você está atrasado. Você vai lá, tira umas 3 horas e lê bastante, aí você coloca em dia, aí no outro dia você coloca mais um pouco em dia e aí você consegue, tá bom? Um abraço então a todos e que o Senhor te ajude a ler a palavra dele. Então, eu quero começar aqui com 1º Samuel, que eu tenho aqui anotado. Até o capítulo 6 fala sobre o nascimento milagroso de Samuel. Ana, a mãe de Samuel, era estéril, ela orou a Deus, Deus ouviu o clamor de Ana. Ana cumpriu o voto, ela entregou Samuel para morar na casa do Senhor desde criança, talvez uns 5 ou 6 anos, porque foi quando ele foi desmamado e as mulheres daquela época davam de mamar até 5, 6 anos de idade mais ou menos. E nesse primeiro momento da vida de Samuel, Deus falou já com Samuel quando ele era criança sobre o sacerdote Eli, sobre os problemas que ele tinha para resolver diante do Senhor, porque o sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram pecadores diante do Senhor, faziam coisas terríveis ali perto de onde se fazia o sacrifício. Eles se envolviam com prostitutas, eles forçavam as pessoas a darem a parte da oferta, que eles tinham até direito, mas eles forçavam as pessoas a fazerem as coisas de uma forma bagunçada. Então Deus usou Samuel para profetizar desde a sua infância. Ele foi avisado do juízo que o Senhor iria realizar na sua família. O povo de Israel foi para uma guerra contra os filisteus, ali quando talvez Samuel já fosse talvez um pré-adolescente ou já um jovem, porque nessa guerra aconteceu que os filhos de Eli foram também para essa guerra, levaram a arca. E mesmo assim, o povo de Israel perdeu essa guerra contra os filisteus e a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. E quando o sacerdote Eli ficou sabendo que a arca de Deus estava com os filisteus, o sacerdote Eli se desesperou, caiu para trás. Ele já era idoso e era muito pesado. Ele morreu. Nesse dia também morreu uma das suas noras, mulher de um dos seus filhos, que ela estava grávida, teve seu filho, também morreu. E ela falou assim, e acabou, a glória de Deus foi embora. A arca de Deus então ficou com os filisteus por alguns dias ou semanas, a Bíblia não é bem clara quanto tempo foi, mas o que aconteceu? Eles colocaram a arca de Deus lá na casa de Dagon, no templo de Dagon, que era o Deus deles, e Deus os castigou muito mesmo por isso. A Bíblia fala que eles tiveram eles ficaram enfermos, tiveram hemorroidas, gritavam de dor, e toda a cidade, aquela cidade dos filisteus, ficou sofrendo. E eles então passaram a arca de Deus para outra cidade dos filisteus. Só que aí Deus fez a mesma coisa, Deus trouxe aquela praga sobre eles na outra cidade também dos filisteus, até que eles se reuniram e discutiram a situação, os filisteus,
e resolveram devolver a arca para o povo de Israel. E quando eles devolveram a arca, cessou a praga, resolveu o problema, né? Então, realmente, eles fizeram a coisa certa, né? Porque eles não podiam ficar ali com a arca do povo de Israel, a arca de Deus, né, do Deus de Israel, porque Deus não estava permitindo e Deus estava trazendo, como é que fala? Uma praga, né, sobre eles. Pelo menos tiveram temor de Deus e devolveram a arca. Os capítulos 7 e 8, né, fala que passaram-se 20 anos, né, então Samuel já era adulto, e Samuel então chamou o povo ao arrependimento. Esses 20 anos, eu creio que fala aqui no capítulo 7, foi em relação à morte de Eli, para esse momento aqui em que Samuel já se levanta como líder, né, como líder espiritual do povo de Israel. Lembrando que nessa época ainda não havia rei, então o povo era comandado sempre por um juiz, ou por um sacerdote, ou por um profeta. Então Samuel chamou o povo ao arrependimento, o povo atendeu, né, esse chamado de Samuel. Os filisteus se levantaram contra Israel novamente, né, e Deus deu uma grande vitória. Eles tiveram ali uma batalha, né, contra os filisteus e tiveram uma grande vitória. Os israelitas então pediram um rei. Nesse capítulo aqui 8, os israelitas pediram um rei. E a partir do capítulo 9, começa a falar sobre a trajetória de Saul, sobre a história de Saul, como que começou a história de Saul, né? Porque quando o povo pediu um rei, aí começa a aparecer Saul na história, né? Então, do capítulo 9 ao 15, fala dessa trajetória, né, de Saul. Primeiro Deus escolheu Saul, Samuel reuniu o povo, ungiu Saul como rei de Israel. Saul era da tribo, né, de Benjamim, não era da tribo de Judá, porque certamente não estava ainda no momento certo, né, de levantar um rei da tribo de Judá. Então Deus levantou esse aqui da tribo de Benjamim. E inicialmente deu tudo muito certo, né? Saul se mostrou um ótimo chefe de exército, eles venceram os amonitas e assim foi se passando o tempo. No capítulo 12, Samuel faz um discurso, né? Quando ele vê que o povo agora tem um rei, ele faz um discurso com o povo de Israel, dizendo, né, que ele estava abrindo mão do seu papel, né, ali de juiz, porque agora, né, Israel tinha um rei. Então Samuel estava ficando no seu papel apenas de profeta, apenas, né, de sacerdote. Então, como profeta, ele começou a chamar, ele continuou, né, a chamar o povo de Israel a temer ao Senhor. Então ele ficou ali agora nesse papel de profeta e de sacerdote. Aí passaram-se alguns anos, né? Os filisteus voltaram a guerrear contra Israel. E nessa outra guerra contra os filisteus, Saul fez um voto. Eita, problema sério, né? Esse negócio da gente fazer voto. Saul fez um voto indevido e o povo precisou salvar a Jonatas, o próprio filho, né, de Saul, porque Saul fez um voto lá impensado. Eles estavam passando por uma guerra, né, por uma batalha, e Saul convocou um jejum. Olha que hora mais errada, né, para fazer um jejum. Os homens tinham que empunhar a espada, tinham que matar filisteus, e Saul falou assim, que ninguém colocasse nada na boca. E Jonatas, o próprio filho, né, mais velho de Saul, não ouviu o pai dele falando sobre esse voto, e ele encontrou lá um pouquinho de mel e comeu o mel, né? E o povo precisou interceder para Saul para que Jonatas não fosse morto, porque o voto de Saul foi indevido justamente por isso, porque ele fez um voto de jejum para todo o povo ali que estava na batalha, dizendo que qualquer pessoa que comesse ia morrer, né? Olha bem, uma pessoa sem sabedoria, né? Esse não era o momento de fazer voto, principalmente voto de morte, né? Isso não se faz. Então, no capítulo 15, Samuel manda Saul destruir os amalequitas,
Mas Saul poupou o rei dos amalequitas, que se chamava Agag. E ele também poupou o melhor das ovelhas e das vacas. Isso foi muito desagradável para Deus. Isso foi muito desagradável, né, para Samuel. Samuel ficou muito irado com Saul, por ele ter poupado justamente o rei, né, dos amalequitas. E então, no capítulo 15, versículo 10, fala que Deus rejeitou a Saul. Passaram-se alguns anos do reinado de Saul e Deus rejeitou a Saul. Deus começou a rejeitar a Saul. Então, Deus começa a levantar Davi. Do capítulo 16 a 31, começa a falar então sobre a história de Davi. Claro que tem ainda ao mesmo tempo a história de Saul ao mesmo tempo, né? Mas no capítulo 16, Davi é ungido por Samuel, e aí tem aquela história lá, né? Muito conhecida, que Samuel pensa que é o filho mais velho, né? Do pai de Davi. Ele pensa que é o filho mais velho, mas aí Deus fala assim: não é este. Eu não escolho como vocês, né? Eu vejo o coração, né? E não a aparência. Vamos ver aqui, 16, 1 Samuel 16. Um texto bastante, né, conhecido. É 16:7. Não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, foram passando todos os filhos, né, mais velhos ali de Jessé, que era o pai de Davi, e Davi não estava nem presente. E aí Samuel falou: mas você tem mais algum filho? E aí Jessé falou assim: sim, tem um mais novo, que é Davi. E aí Davi veio, né? E Davi tocava. Ele era um homem que cuidava dos rebanhos, né, do pai dele. Ele era bem jovem, provavelmente tinha 17 anos aqui nessa unção, né, que ele foi ungido rei. Mas essa unção, mas não foi assim algo público, né? Foi algo assim profético, foi algo feito ali só entre Samuel e Jessé e seus filhos, porque Saul ainda estava reinando, né? Então era uma unção profética para o futuro, né? Apontando que no futuro Davi seria rei. E Davi, eu acho que entendeu isso também, porque Davi nunca, ele não saiu já tomando o reino de Saul, né? Pelo contrário, ele respeitou Saul como rei e esperou muitos anos mesmo, provavelmente aqui uns 13 anos, ele esperou até ser rei de Judá e depois passou-se mais alguns anos para ele ser rei de todo Israel. Então, Davi foi ungido então por Samuel. Ele era ruivo, de gentil aspecto. Davi tocava. Davi foi chamado para tocar lá na casa de Saul, porque Saul estava ficando endemoniado. Quando Davi tocava, Saul ficava liberto, né? Davi venceu Golias, que é a história mais, né, conhecida de Davi. Ele venceu Golias. Depois ele se casou com Mical, a filha de Saul, né? E o povo então o povo de Israel começou a amar Davi por causa das suas muitas vitórias militares. Realmente Deus era com ele e ele tinha um poder de liderança muito forte e ele também tinha muita coragem, né? Muita coragem mesmo. Então ele deu muitas vitórias militares ao povo de Israel. Aí no capítulo 18 aproximadamente fala sobre a amizade de Davi e Jonatas, e isso não agradou Saul, né? Algumas pessoas estranhas colocam aqui uma coisa esquisita nessa amizade, né, com Davi e Jonatas, mas totalmente sem base, porque Davi e Jonatas eram homens, né, casados, eram homens belicosos, né? Belicosos quer dizer
lutadores, né? Eles eram soldados, né? Eles eram homens de verdade, né? E o que tinha aqui entre eles era a amizade mesmo, era uma amizade daquelas de antigamente, que era um concerto, né? Uma aliança de que se um deles morresse antes do outro, o outro ia cuidar dos filhos, né? Ia cuidar para que os filhos daquele que tinha morrido não ficassem na ruína, não ficassem na pobreza, né? Então é uma aliança de amizade mesmo. E quem vê alguma coisa diferente aqui, aí é a impureza da própria mente da pessoa, eu creio assim. E no capítulo 22, então, fala que Saul foi extremamente cruel quando ele começou a perseguir mesmo Davi. Ele perseguia Davi de uma forma assim muito terrível, né? E o que aconteceu? Davi estava fugindo, foi ajudado por um sacerdote e depois Saul foi lá e matou 85 sacerdotes só para se vingar, por causa que um sacerdote ajudou Davi. Um sacerdote deu comida para Davi e deu a espada de Golias para Davi. Então, assim, isso com certeza entrou para a conta negativa de Saul. Matar 85 sacerdotes. Gente, é muita crueldade. Mataram 85 homens que não eram homens belicosos, não eram soldados, não tinham como se defender. Eles estavam ali no lugar de culto, não tinham nem uma espada para se defender. Então Saul foi extremamente cruel. Não é à toa que Deus já tinha rejeitado ele, né? Não é à toa que Deus já sabia o que estava no coração de Saul, por isso Deus já tinha rejeitado ele. Então, no capítulo 23, Davi passou a liderar uns 600 homens aproximadamente, eram homens que estavam fugindo, né, de alguém, que estavam passando por situação financeira difícil, e esses homens então se ajuntaram a Davi para fazerem, guerra aos amalequitas, guerra a todo mundo que aparecesse. Eles eram assim, eles ganhavam a vida fazendo a guerra. Então tinha ali um grupo de amalequitas, eles iam lá, venciam aquelas pessoas e tomavam tudo que eles tinham, né? Era isso que Davi fazia com esses 600 homens, e ali foi um tempo também de treinamento, porque esses 600 homens depois se tornaram, né, do exército de Davi, do exército oficial. Então Saul perseguiu Davi por anos e anos e anos. E Davi poupou a vida de Saul por 2 vezes. Samuel morreu, né, no capítulo 25, e no capítulo 27 Davi chegou a morar na terra dos filisteus. Olha que coisa mais insana, né? Davi foi tão perseguido por Saul que ele não tinha lugar em Israel que ele pudesse ficar. Ele foi morar na terra dos filisteus. Ele até mandou os pais dele também, né, para morar lá com os filisteus, porque senão Saul ia matar os seus pais. No capítulo 28, Saul procurou uma feiticeira. E essa feiticeira então falou lá que estava vendo Samuel que já tinha morrido, e Saul acreditou nisso, e hoje em dia até algumas pessoas acreditam também nisso. Mas eu acredito que os mortos não voltam, não só eu acredito, né, mas como um monte de muitos teólogos, a maioria dos pastores que eu conheço também defendem essa opinião, né, de que ali aquela feiticeira manipulou Saul acreditou que quem estava falando ali com ele era Samuel. Mas nós sabemos, né, que os demônios realmente manipulam essas coisas, essas palavras que estão dizendo que é os mortos que estão dizendo, né? Na verdade, ali o feiticeiro está, quem está falando ali, dizendo que está falando com os mortos, está de alguma forma manipulando, né? E os demônios também podem até mesmo enganar aquela pessoa ali que está achando que está falando com aquele morto. Então, no capítulo 31,
tem a morte de Saul. Saul morreu numa guerra ali contra os filisteus, e os filisteus mataram Saul. Nesse mesmo dia mataram Jonatas, mataram mais 2 filhos de Saul. Foi muito triste esse dia, foi muito triste, porque Saul e o povo de Israel foram vencidos pelos filisteus. Então aqui termina 1 Samuel, e vamos então agora para 2 Samuel. Bem, 2 Samuel, como você percebeu, já começa com Samuel, já tinha morrido há muitos anos, né? Não sei porque eles colocaram, né? Quem fez os nomes aqui dos livros da Bíblia, colocaram 2 Samuel. Mas aqui então em 2 Samuel a gente vê a continuação da história de Davi. Por quê? Porque Saul morreu, né, no capítulo 31 de 1 Samuel, e Davi, então, ele é aclamado rei de Judá, no capítulo 2, e por alguns anos ali ele fica reinando só sobre a tribo de Judá, sobre as pessoas que estavam ali próximas, né, da tribo de Judá, mas era bastante gente, amados, era muita terra, né? A tribo de Judá era uma tribo bastante grande, tinha ali os seus milhares, né, de pessoas ali que faziam parte. Então, ali, Davi ficou reinando na cidade de Hebrom, e depois de algum tempo, depois de alguns anos, o descendente de Saul que ficou reinando, né, o descendente de Saul que ficou reinando depois que Saul morreu, ele acabou se enfraquecendo, né, esse filho de Saul, que era dos mais novos, ele acabou se enfraquecendo e acabou sendo traído, né, pelo seu comandante ali de guerra, e acabou que ele perdeu o reinado, e alguns servos lá mataram esse filho de Saul que estava reinando, e o reino acabou sendo unificado, né? Todas as outras tribos, né? Aí então se unificou as 12 tribos de Israel sob o reinado de Davi. Então Davi foi constituído rei de todo Israel no capítulo 5. E o filho de Saul que morreu, que estava reinando, se chamava Isbosete. E Davi, então, era da idade de 30 anos quando ele começou a reinar, e ele reinou 40 anos. Mas quando ele estava com 30 anos, ele começou a reinar só na tribo de Judá. E aí se passaram 7 anos aproximadamente, ele passou a reinar sobre todo Israel. Então 33 anos ele reinou sobre todo Israel. Então Davi, ele foi um rei muito aclamado, né? Muito vitorioso, teve muitas vitórias militares, depois que também ele já era rei. Ele trouxe a arca, né, para Jerusalém. Ele desejou edificar um templo ao Senhor, mas o profeta falou para ele que Deus estava falando para ele que não era para ele construir o templo, porque ele era um homem de guerra e ele tinha derramado muito sangue, mas quem ia construir esse templo seria o seu filho, né, que fosse reinar depois de Davi. Então o profeta Natã deu essa instrução para Davi, e Davi obedeceu. Davi não insistiu em construir o templo. Ele obedeceu, né, o profeta Natã, e começou a guardar coisas para a construção desse templo. Começou a guardar ouro e prata e muitos outros tesouros, né, e muitas outras coisas. Ele começou a guardar para que o seu filho que fosse construir o templo tivesse ali muito material, né, muita matéria-prima para fazer tudo do bom e do melhor. E então isso, amados, foram por muitos anos, né, que Davi foi juntando, né, essas coisas.
Então Davi teve vitórias, amados, sobre muitas nações. O reino de Israel cresceu muito naquela época. No capítulo 9 fala, né, da bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Lembra lá da aliança que eu falei? Então ele levantou o filho de Jonatas, só tinha sobrado um filho de Jonatas, e ele estava, né, numa situação muito difícil, e Davi restaurou a vida do filho de Jonatas, tratou ele muito bem, fez com que ele morasse ali no palácio, fez com que ele tivesse novamente as suas terras, e sempre chamava esse filho de Jonatas para comer na sua mesa, na mesa do rei, né? Então, a partir do capítulo 11, começa uma história, começa a narração, né, de alguns problemas da vida de Davi, de uma parte assim, realmente triste, né, realmente assim, muito negativa, né, começou a acontecer com Davi. Ele já estava estabelecido como rei, aí ele cometeu um adultério, ele procurou uma mulher casada que chamava Batseba, e depois ele mandou matar o marido de Batseba, que se chamava Urias. E por que ele fez isso? Porque depois do adultério, né, depois que ele ficou com aquela mulher, ela ficou grávida e ele ficou então numa situação ruim. E em vez dele se consertar, pelo contrário, né, ele foi mandar matar Urias. Aí no capítulo 12 vem contando que Natã, o profeta, né, Natã, chamou atenção, foi repreender Davi. Que situação difícil, né, para um profeta repreender um rei que estava grande, um rei que estava famoso, né, um rei que estava bem assim estabelecido, né? E ele então chamou a atenção de Davi, e Davi aceitou aquela repreensão, mas o filho, né, que a Batseba estava esperando, nasceu e morreu em poucos dias. Depois desse adultério de Davi, a gente vê que até o final do capítulo de 2 Samuel fala de várias coisas ruins que aconteceram na família de Davi. No capítulo 13 fala, né, daquela situação em que o Aminon, que era filho de Davi, forçou a sua meia-irmã Tamar. E isso foi um escândalo, né? E isso também enfureceu Absalão, que era irmã de Tamar, e Absalão então fez todo um planejamento para se vingar de Aminon, né, para matar Aminon, e Absalão conseguiu fazer isso, ele conseguiu matar Aminon, e isso trouxe grandes problemas para Davi. Davi ficou, né, muito triste, passou por toda essa confusão, né, na família, envolvendo aí um irmão forçar a irmã, um irmão ter que matar, né, resolveu matar o outro irmão, e então causou vários problemas. E depois disso o Absalão ficou ressentido, né, porque o Davi não conversava com ele, não falava com ele. Ele ficou alguns anos fora, depois ele voltou, né, para Israel. E então no capítulo 15 vem a questão da rebelião de Absalão. Aí Absalão realmente assim formou um exército para si, fez com que Davi fugisse de Jerusalém. Davi fugiu de Jerusalém. Absalão ficou ali, né, com algumas mulheres, né, do próprio Davi, que eram concubinas. As mulheres eram concubinas. Então o filho mesmo envergonhando o pai aqui, né, e isso tudo o profeta falou que ia acontecer, e acabou realmente acontecendo. Só coisa pesada, só coisa difícil mesmo. E aí Davi conseguiu depois vencer Absalão. Aí o chefe do exército de Absalão, de Davi, desculpa, matou Absalão. Aí Davi ficou triste porque mataram Absalão.
Davi estava numa confusão total, estava numa confusão emocional, a família dele estava cheia de confusão e ele então estava meio perdido, né? E quando ele fica triste por causa da morte de Absalão, os próprios líderes ali do exército, né, os conselheiros, né, de Davi, falam assim para ele: olha, essa sua atitude está fazendo com que o povo fique desconfiado de você, fique ressabiado, né, com você. E passada essa parte, né, da tristeza, da confusão, né, que o Absalão se levantou contra Davi, e Davi teve que novamente conquistar, né, o coração de várias pessoas para que o reino tivesse unidade novamente, né? Então Davi foi se complicando, né, cada vez mais, mas se manteve no reino, né? Deus tinha um propósito, né, na vida de Davi. Então, Deus, com certeza, nesses momentos aqui, ele fez alguns daqueles salmos lá, né, em que ele fala de arrependimento, em que ele fala, né, de pecado, né, de confessar pecados, né. Então, assim, Deus restaurou a vida de Davi, Deus deu nova chance para Davi. Mas no capítulo 21, né, fala que teve uma fome, né, em Israel. Essa fome tinha a ver com a quebra de aliança que Saul tinha quebrado, essa aliança que Israel tinha com os gibeonitas. Saul tinha quebrado essa aliança e Deus mandou essa fome para a terra, e depois foi resolvido lá de uma forma bastante pesada também, né, que foram entregues alguns homens da família de Saul para serem enforcados por causa dessa quebra de aliança. Olha que coisa mais séria, né? Esse negócio de quebrar aliança é muito sério. No capítulo 22 fala, né, de um cântico de Davi em ação de graças. É um cântico um texto bem interessante, né, nessa área assim, de louvar a Deus pelas coisas que ele tem feito. E no capítulo 23 e 24 assim a despedida, né, de Davi. Tem as últimas palavras de Davi, fala daqueles grandes guerreiros, né, que Davi tinha. E no capítulo 24 fala sobre a numeração do povo, que Davi, já no final do seu reinado, quis contar todo o povo. E o costume da época era contar só os soldados, era contar só o exército, mas Davi queria contar todo o povo, né? E isso não foi bom aos olhos de Deus, e Deus enviou uma praga, morreram 70 mil pessoas. Davi fez um sacrifício e pediu perdão a Deus, e Deus então deu ordem, né, para que o anjo da morte cessasse aquela praga. Assim termina 2 Samuel, né, no capítulo 24, termina 2 Samuel com esse já final, né, já finalizando o reinado de Davi. Então, é uma bênção ler a palavra do Senhor. Às vezes a gente fica um pouco assim, né, embaraçado, né, muitas coisas do dia a dia, mas super vale a pena ler a palavra do Senhor. E essa é a minha visão aqui do resumo, né, de 1 e 2 Samuel. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.